no chat. Obrigado, desculpem. Uma coisa que é bom, na hora de fazer análise, é sempre bom pedir para ele colocar o label, porque aí facilita a gente saber que imagem que a gente está trabalhando, que fatia que a gente está trabalhando. Então, eu vou medir, e aqui ele está dando, que é a medida do resultado, até lá embaixo. E agora, para eu poder medir na mesma linha, eu vou abrir a região de interesse e vou acrescentar essa reta, essa região medida, no gerenciador de região de interesse. Quando eu vier na outra imagem, eu vou pegar e vou ativar a mesma área. Então, se eu medir agora, eu estou medindo o mesmo tamanho de reta. Bom, é porque elas estão com o nome... Desculpa, elas estão com os nomes iguais. Vamos fazer de novo, só renomeando aqui para poder ficar claro o que é. Imagem, renomear. Essa é o cito e essa é o núcleo. E vamos medir novamente. Então, eu vou Analyze Measure e agora Analyze Measure. Tá? E aí vocês vejam que tem uma diferença do tom de cinza médio. O tom de cinza no cito está bem mais alto do que o tom de cinza no citoplasma. E aí a gente pode fazer a razão de uma coisa pela outra. Tá? Esse procedimento que eu fiz aqui manualmente, ele tem várias macros para automatizar isso, várias maneiras de automatizar. Nesse caso, as células que você está trabalhando são relativamente redondas. Então, tem algumas macros que elas interpretam o núcleo sendo objeto redondo no meio, e o citoplasma ele vai medir a partir de um objeto redondo em volta do núcleo. Então, ele automaticamente vai fazer a integração da área do núcleo com a integração da área do citoplasma e vai fazer essa correlação de área versus citoplasma. Eu vou mostrar agora, mas depois eu mostro de novo, uma maneira de automatizar isso foi um procedimento que a gente fez agora. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para mostrar para vocês isso daqui. Extras, onde é que está isso aqui? Professor, Oi. só para avisar que não está gravando a aula. Não? Não, é porque quando você saiu, acho que parou de gravar. Não, mas agora está Eu pausa. acho que voltou já. Voltou, já voltou para Voltou? gravar de Ah, novo. tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir. Está liberado para todo mundo, mas enfim, deixa eu botar o link dela aqui. Eu vou colocar isso no chat. Professor, você disse que, desculpa, mas você disse que a célula dela é mais arredondada, certo? Certo. Depois você pode mostrar alguma análise na célula dela para ver quão redonda é uma célula? Posso. A análise de... Não sei como que fala isso, né? Mas análise para ver como... Isso. É isso para vocês aqui. Então, eu entrei e vi o PDF aqui. Desculpa, só para tentar achar e baixar aqui. Então, esse é o PDF. Isso aqui é um artigozinho que a gente publicou há pouco tempo, descrevendo duas macros do ImageJ. Uma para fazer análise de identificação de tamanho de miotubo e outra para fazer exatamente essa análise de razão. Então, aqui eu explico qual é o fluxograma do procedimento. Quer dizer, pego duas imagens, sobreponho, faço essa conta que a gente viu, e eu faço uma com a outra, e a macro já vai dar para a gente direto essa razão núcleo citoplasma. Tá? Então, eu estou tentando aqui só para ver se eu consigo achar o link de onde estão essas imagens aqui. Ops, não é essa. É a outra.
Não, fechei a janela errada. Desculpa. Vamos lá. É esse link daqui. Então, em vez de abrir, eu vou baixar ele. E vou abrir esse link daqui. Então, deixa eu colocar um link para vocês, que é... Aí vocês podem pegar ela também. Copiar link. Colocar aqui. Pronto, vocês podem baixar aí. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Então, eu vou File, Open, Downloads, e eu tenho aqui a macro ImageReader. Então, a macro é esse conjunto de instruções que está aqui assim. E o que ele precisa é de ter duas imagens, uma chamada cito e outra chamada núcleo. Vamos ver como é que ela está rodando. Vamos lá, vou fechar essa imagem. Vou fechar essas medidas. E vamos rodar aqui a macro. Não tem imagem aberta, então preciso abrir a imagem primeiro. Então, vamos lá, Open. Então, uma se chama DAP e a outra, deixa eu botar esse nome daqui, em qualquer uma delas. Tá. Agora vamos rodar de novo a macro. Ele pergunta o seguinte, qual é a do núcleo, qual é a do citoplasma? A do citoplasma é essa daqui. A do núcleo é a chamada DAP. E aí eu vou dar OK. Aí ele fez toda essa subtração, threshold, tudo isso que eu fiz, ele já fez automaticamente. E ele deveria ter me colocado aqui duas imagens, cada uma delas em uma cor diferente. Para a gente poder ver isso melhor, eu vou colocar o Channel Tools e vou pedir para mostrar as duas cores. Por que ele não está mostrando? Não, tem alguma coisa errada aqui na imagem. Engraçado, hein? Interessante. Vamos fazer de novo. Vou chamar essa aqui. Open. DAP. Tá. Vou renomear isso aqui só para ficar mais fácil. Essa se chama cito. Então, vamos lá de novo. Rodar. Qual imagem é o núcleo e qual imagem é o citoplasma? Uma se chama cito e a outra se chama DAP. Eu espero que agora dê certo. E ele não está mostrando direito. Eu não sei por quê. Deixa eu ver se funciona por acaso, mesmo sem mostrar. Ele está achando que as duas imagens são as mesmas. Ele não carregou duas imagens com nome separado.
Bom, tem um bug na macro, quando a gente conversar sobre macro, a gente vai tentar entender por que ele está trocando os nomes aqui, mas ele deveria fazer isso automaticamente, tá? Débora, deixa eu dar atenção ao resto do pessoal, senão não consigo mais. Depois a gente... Beleza, professor. Eu consegui entender como faz, mas qualquer coisa, se precisar usar macro, eu converso com você. Obrigada. Tem alguma coisa errada aqui que ela não está funcionando direito, depois eu tenho que ver por que ela não está funcionando. Mas se você entendeu a lógica e a ideia... Deu para entender. É isso daqui. Deixa eu fechar aqui as coisas. A gente fez a macro porque a gente queria fazer a medida numa linha, mas os programas, as outras macros e plugins que existem, eles medem na região inteira. É porque, no caso do músculo, a gente tem uma célula muito elongada, então eu tenho que manualmente dizer onde é que está o citoplasma do núcleo. No caso de uma célula arredondada, o programa consegue perceber o limite da célula e consegue estabelecer o citoplasma do núcleo. Tá? A Isabelle, não era? Já tinha perguntado alguma coisa sobre circularidade. Deixa eu aproveitar assim. Posso usar, Débora, a sua imagem só para mostrar essa questão de circularidade para ela? Pode sim, pode usar. Então, aqui eu tenho uma imagem de DAP, e essa imagem de DAP está com um bom contraste do fundo com os objetos. Então, se eu pedir um threshold automático, ele consegue aqui me dizer, olha, acima desse valor eu consigo chamar isso de núcleo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir, entre as medidas, o que o Isabelle estava me perguntando era qual é a circularidade disso. Então, não é o valor de cinza, não importa, mas o que importa é essa, por exemplo, uma maneira de pensar isso é a elipse versus o perímetro. Tá? Vamos botar esse shape descriptors e a gente depois vai estudar isso daqui. Vamos lá. E display name, ele vai fazer a medida. E agora a gente vai pedir, então, analyze particles. E eu quero que ele mostre para a gente, vamos mostrar com uma máscara, com overlay, e vamos ver o resultado. Tá? Então, agora, com isso, ele mediu todos esses objetos daqui. E ele tem os vários descriptores, o que ele chamou de shape descriptors. Vamos ver aqui o que é isso. Fusion, shape descriptors. Então, isso aqui é o que ele está dizendo que são os descriptores disso. Então, ele tem várias maneiras de descrever a forma. Um parâmetro é a redondeza, outro é o quão compacto essa forma é, e outro é a razão eixo maior e eixo menor. Tá? Então, todas esses parâmetros que ele está descrevendo aqui, além de perímetro e eixo maior e eixo menor, ele está descrevendo para cada um dos objetos daqui. Então, a redondeza, eu tenho aqui direto já marcado. O objeto 445 é completamente redondo. Aí tem que ver o que ele está descrevendo como objeto. Possivelmente ele está pegando objetos muito pequenos e está considerando que são o núcleo. E aí a gente poderia fazer era excluir esses objetos do tamanho. Mas você veja que aqui essa é uma informação que dá para tirar direto dele. Qual é? Está vendo? O parâmetro é redondeza. Tá? Viu? Era Isabelle, né, que tinha me perguntado. Isso, sou eu mesmo. Oi. Tudo bem? Respondi? Sim, sim. Então tá. Depois você pode aqui exportar esses objetos todos, você pode jogar isso daqui para gerenciador do overlay, vai para o ROI Manager, e aí você vai ter uma lista aqui de cada objeto, você vai poder ver qual é cada um desses objetos, e você tem o valor de redondeza de cada um desses objetos aqui. Então, você depois pode recuperar isso tudo, toda essa informação que está aqui. Tá? Então tá, o que mais, gente? Outras perguntas? Temos mais uma hora aí para ver perguntas. Aqui, peraí.
É o que eu perguntei do background da fluorescência. Isso. Ok, vamos lá. Então, você está com a tua imagem? Eu vou tentar colocar aqui agora na pasta. Tá, viu que tem uma mensagem da Adma também, então a gente já vê em seguida. Quem que pediu para fazer o background? Foi eu mesmo, Isabelle. Ou Isabelle? Então tá, então vamos lá. Vamos abrir as tuas imagens aqui. Estou tentando colocar na pasta ainda, só um minuto. Tá. O Adma, você já colocou a imagem na página? Deixou o Adma, já colocou lá. Isso, eu coloquei as duas. Tá, deixa eu fazer aqui o seguinte, então. Adma, colocou aqui. Qual dessas que eu pego? Em Adma, vamos abrir aqui a sua. Qual imagem que eu abro? Essa daqui, de mitocôndria? É a outra imagem. A outra? Isso, porque ela está com os padrões repetidos e está difícil de ver. Essa é de músculo. Entendi. Então, vamos baixar aqui. Então, Professor, só não está dizendo que eu não tenho permissão para editar exemplos lá na sua pasta do Drive. bota teu nome aqui, Isabelle, o teu e-mail aqui, que eu copio e libero o teu e-mail. Tá. Enquanto ele está compartilhando aqui, vamos lá. Peraí, então, onde é que estava a imagem? Exemplo. Adma. Nada. Adma, você queria abrir essa segunda imagem daqui, não é isso? Isso, essa termina 0,21. Tá. Então, termina com 0,21. Ok, o que você quer fazer aqui? É porque está muito difícil para poder visualizar as mitocôndrias. Essa é uma imagem de músculo, microscopia. E eu queria saber se se a gente pode aplicar aquela técnica dos padrões repetidos para poder fazer uma limpeza desses ruídos. Aham. Essa é um pouquinho mais complicado, porque esse ruído, essas linhas, elas não são periódicas. Entendi. Ela tem linhas, as linhas estão retas, são objetos, mas elas não são periódicas. Tinha um procedimento para fazer isso, que eu estou tentando me lembrar agora como é que era. Deixa eu ver se eu me lembro isso aqui. Pessoal, eu liberei para todo mundo que estava lá, mas vamos lá, deixa eu liberar aqui como. Peraí. Acessamento compartilhado. Droga, fechei antes da hora. Pediu confirmação, compartilhamento. Adma, deixa eu pensar um pouquinho nisso, porque tinha um programa, um macete para fazer isso. Eu acho que o que a gente fazia era pegar uma linha, porque a questão é, você tem linhas que estão, elas não têm uma certa periodicidade, elas podem aparecer com qualquer frequência, mas elas se repetem linha após linha. Então, a maneira de processar isso é gerar uma imagem só das linhas. Então, o que a gente fazia, muito tempo o professor meu lá nos Estados Unidos ensinou isso, a gente vai pegar uma linha, vai
usar essa linha de molde para preencher o resto da imagem com esta linha, quer dizer, uma linha só nesse sentido. E a gente vai gerar todas as outras linhas nesse eixo Y a partir como cópias dessa. Como essa só tem as regras das linhas, a gente vai fazer a repetição desse fundo N vezes. E aí a gente subtrai esse fundo repetido da imagem e a gente consegue tirar e filtrar a imagem. Mas eu preciso fazer isso com cuidado. Eu vou anotar já duas coisas. Uma é que a macro não funcionou. Vou descobrir por que não funcionou com as imagens da Carolina. Outra é a imagem a questão das linhas repetidas. Porque senão você teria que fazer a tua análise manualmente para identificar o que é mitocôndria, não tem um critério separado para poder fazer elas, né? Vamos dar uma olhada na Fourier dela, só para ter certeza de que essa imagem não tem periodicidade, mas ela tem uma... Olha, eu vou aumentar o brilho e contraste aqui. Espera aí, vamos fazer direito. Vou fazer de novo. Talvez dê para fazer. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos calibrar essa tua imagem. Então, você tem aqui uma barra de 2 micrômetros. Eu vou botar aqui o mouse. Você vê que ela entrou carregada em inches, em polegadas. E essa calibração está errada, que não é polegada. Então, a gente vou pegar esse pedacinho daqui, botar uma linha nesse lugar daqui e fazer uma calibração espacial dela. Então, a escala dela... eu medi 250 pixels e eu sei que isso é 2 micrômetros. Quando eu fizer essa calibração, você vai olhar para o cantinho à esquerda da imagem, você vai ver que ela vai parar de estar em polegada e vai ficar em micrômetro. Então, a área tem 11 por 8 micrômetros da tua imagem. Tá? E vamos fazer agora um crop. Ô, professor, só uma dúvida. Como você soube que são 250 pixels nesses 2 micrômetros? O valor já estava lá? Foi isso? Então, lá embaixo, se você olhar na imagem da ADMA, lá embaixo tem uma barra de escala de 2 micrômetros. Sim, eu vi que você traçou a reta ali, mas Isso. onde que você viu que essa reta tem 250 micrômetros? Automaticamente, Quer dizer, ele vai, quando eu abro o set scale, ele tenta ver... Ah, entendi. Entendeu? Ó, eu vou botar Então aqui você já abre a distância. Desculpa. Eu vou botar aqui uma linha, desculpa, menor, se ela fosse desse tamanho daqui, só para ficar mais evidente. Ele pediu o set scale, ele automaticamente já faz a medida. Então, eu não preciso medir, né? Eu poderia pegar essa linha e fazer measure a linha, mas ele sabe que quando eu quero fazer a escala, eu já coloquei aquilo ali para medir. Então, o valor que ele deu em cima foi a medida que ele fez já na imagem. Tá? Ok, e aí, obrigada. dizer qual é o que eu medi aqui na história. Tudo bem? Agora vamos fazer um crop para tirar essa parte daqui, que é só a escala, para não ficar com isso aqui, que esse tipo de informação atrapalha a imagem, porque ela vai ter, enfim, um monte de regiões de altíssimo contraste e vai atrapalhar a minha imagem. Então, eu vou fazer um crop. Outra vantagem disso é que eu não tenho chance de eu estar atrapalhando a minha imagem original, eu deveria salvar com outro nome para ter aqui. Agora, vamos fazer, então, a Fourier. Quando a gente fizer a Fourier, o que apareceu aqui na Fourier? Apareceu uma mancha nessa região daqui, não sei se vocês estão vendo, e uma outra mancha aqui. Uma maneira de ver isso melhor, eu posso aumentar o contraste na minha Fourier. Então, eu vou aqui fazer um alto contrast, só para ficar vendo melhor. Então, agora a gente tem uma certa periodicidade nesse eixo daqui, e um pouquinho de periodicidade aqui, e outro pouquinho aqui. Então, se a gente olhar para a imagem, faz sentido essa interpretação. Por quê? Porque a gente tem linhas de filamentos, né, actina e miosina, que são periódicos nessa direção. Direção de 2 horas do relógio, nessa diagonal. E, no outro sentido, também tem uma periodicidade, porque a gente tem os sarcômeros, estão todos nessa direção, também tem uma certa periodicidade. Mas apareceram alguns objetos que têm uma periodicidade marcada aqui assim. A gente pode tentar
processar a Fourier para ver se, por acaso, essas linhas que estão aparecendo são periódicas e se a gente consegue trabalhar com elas. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui no tool de seleção dele para poder mostrar onde é que está a minha janela de... Ele está abrindo a minha janela em algum lugar que eu não estou enxergando onde é que ele está botando essa janela. Peraí. Aqui. É porque está com muita janela aberta aqui, eu estou perdido onde que está. Está aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou pegar isso daqui para fazer ele ficar preto. Então, eu vou pegar isso aqui, vou inverter e vou botar preto. Então, meu pincel agora é um pincel preto. Então, eu venho na Fourier e eu vou tentar tirar as linhas periódicas, elas são periódicas no sentido X. Então, pode ser que seja essa coisa que está marcada aqui assim no sentido X. Então, vou tentar tirar isso daqui e ver se por acaso é isso que está periódico na imagem. Pode ser que funcione. Não sei. E agora vamos fazer, então, o Fourier, o inverso da Fourier. Então, ele tirou uma certa periodicidade, mas não sei se eram essas linhas. Vou fazer mais só para exagerar, para a gente ficar com... Opa! Funcionou. Tá? Tirou as linhas, a gente conseguiu fazer. Então, as linhas que eu achei que não eram periódicas, são periódicas. Eu achei que não tinham periodicidade, mas elas têm periodicidade. E agora você consegue visualizar melhor, o teu material vai ficar melhor. Tá? Deu para acompanhar como é que faz? De qualquer jeito, depois eu coloco a gravação lá, tá lá a gravação. É só pegar. Então, Sim, deu para acompanhar. E aí você tem, na verdade, como isso está com escala, você repara que aqui a gente tem até o tamanho da linha. Então, ele está dizendo aqui que a periodicidade é de essas linhas elas tinham de 0,08 micrômetro por ciclo. Então, periodicidade inversa da frequência. Então, você vê quanto que dá, você vai ver o tamanho da linha. Enfim, funcionou. Que bom que funcionou. Até interessante. Um bom exemplo da imagem. Que legal. Que bom. Vamos lá. Enquanto isso, a Isabelle, não era? Eu tinha pedido para... Professor, mas é porque o meu e-mail, ele não é Gmail, aí por isso que eu não tô conseguindo adicionar. Acho que só se colocasse meu e-mail Gmail, eu conseguiria adicionar a foto. Então, bota o e-mail que eu Mandei boto. meu e-mail Gmail aí, no chat. Aí tá Isabelle, aí tem o Gmail. Tá um pouquinho em cima, porque mandaram mensagem depois. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Isabelle Gmail, tá aqui. Peraí. Vamos lá. Você consegue agora. Michele Cristi, também queria botar, Michele. Tá. Tá bom, Ed, mas depois a gente olha de novo para se é que dá para a gente fazer isso automático. O que mais, gente? Enquanto a Michele está uploadando a imagem.
Professor, Oi. oi, bom dia, ou boa tarde. Tá. Eu coloquei 3 exemplos aí na pasta de exemplos, Aham. e aí são 3 coisas diferentes que eu queria ver com o senhor. Como é que você faria? Essa primeira é para fazer esqueletonização de microglia. Aí depois a segunda é de colocalização, tentar colocalizar entre 3 canais. E a terceira, eu acho que é a mais simples e boba de todas, mas é porque eu não parei para procurar ainda como quantificar essa imagem de astrócito. Porque Tá. como tem muita célula emaranhada, eu não consigo isolar elas. Aí eu pensei em só quantificar a fluorescência total da imagem. Acho que seria o exemplo mais simples de resolver. Vamos lá. Michele, estou esperando. Depois está na fila aí, depois quando eu vou adiantando com o Igor aqui, enquanto você faz o upload da imagem. Tá? Então, Igor, astrócitos. Igor, o que você quer quantificar? Quantos astrócitos tem? Se der para quantificar quantos astrócitos tem, seria legal. Mas se não, pelo menos quantificar a intensidade de fluorescência nessa imagem. Entendi. Então, olha, primeiro, do jeito que a imagem entrou, ela veio como RGB, quando, na verdade, só tem um canal. Então, você não precisa gastar três canais de cor para codificar uma variação de cor só. Então, vamos passar a imagem para 8 bits. E se a gente quiser ver ela como... Opa, peraí. Já deu uma coisa... Então, ela é uma imagem RGB e, na verdade, ela está vendo que o valor, quando eu passo o cursor aqui, ela está dizendo o valor R0, G255 e B0. Se eu fizer transformar ela de RGB para 8 bits, ela vai levar em consideração a informação do R e do B, que, na verdade, são canais vazios na imagem. Então, Uhum. eu vou fazer de propósito das duas maneiras para vocês verem como é que está aqui. Ó. Eu vou duplicar a imagem. Eu tenho aqui duas imagens iguais. Tá? Uma, eu vou passar... Essa aqui, eu vou passar simplesmente para 8 bits, porque ela só tem um canal. Na outra, eu vou separar os canais. Então, eu venho aqui em Color e Split Channels. Agora eu tenho o canal vermelho, que está vazio. Eu tenho o canal azul, verde, que tem alguma coisa, e eu tenho o canal azul, que está vazio. Vocês viram a diferença? O pessoal entendeu por que isso é muito importante isso? Na verdade, a imagem do Igor só tinha uma informação de um canal. Mas se eu simplesmente pedir para dizer para ele que a imagem RGB transforma em 8 bits, ele vai achar que é para levar em conta a informação do R e do B, que na verdade estão vazios, e vai diminuir a intensidade de luz naquele ponto. Então, essa imagem aqui da esquerda é uma imagem ruim, não é uma boa maneira de fazer ela ficar 8 bits. Então, como é que é a maneira? Essa aqui é uma imagem 8 bits, só tem uma variação. E agora, se eu quero ver ela verde, eu venho botar uma lookup table green, por exemplo, e ela vai aparecer verde para a gente. Mas se eu quiser colocar uma lookup table vermelha, também vai aparecer como tons de vermelho. Tá? Outro problema é que quando vai reparar aqui, que a gente, quando passa no corpo celular, a imagem está saturando 255. Lembra que eu falei de uma lookup table chamada high-low? Vamos botar ela aqui, ó. Chama... não sei como é que eu chego nela aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Image lookup table. High-low está aqui. Agora, ele está mapeando em tons de cinza, menos o preto que ele mapeia com azul e o 255 que ele mapeia com vermelho. Então, se você olhar, Igor, o centro das duas células estão estourados. Então, pode ser que tenha um sinal ali que a gente não vai conseguir ver. Então, ele está... A imagem está saturada ali, então não dá para a gente medir. Ou seja, não poderia medir intensidade de qualquer jeito.
porque ele bateu no teto. Então, a gente não sabe se acima daquilo ele ia medir mais ou não. Outra maneira de representar é a gente pegar aqui e colocar uma linha aqui assim. Ó. Se eu pedir um perfil de linha, você vê que ele está saturado aqui. Então, na verdade, a informação deveria mostrar o que está variando aqui para cima e a imagem não está mostrando o que está variando ali para cima. Portanto, a quantificação de intensidade, eu já perdi essa informação. Mas se o que você quer é representar onde que tem célula e onde não tem célula, aí a gente pode fazer um threshold sem muito problema. E se eu posso fazer, vou duplicar a imagem aqui só para a gente ver de mais uma maneira. A gente pode fazer o threshold e pode subtrair o brilho e contraste antes. Então, vamos fazer a imagem ficar com um tom mais bonitinho aqui. De que maneira que você pode fazer o threshold? Você pode, eu faria por melhorar a tua imagem, diminuir o background. Eu faria de várias maneiras. E tentativa e erro. Que na verdade, é difícil da gente chegar no procedimento e é tão muito fácil da gente fazer. Então, uma maneira de fazer é subtrair o background e você prevê o que ele está dando quando subtrair o background. Então, você vê que se eu botar um valor grande aqui, ele vai subtrair pouco. Se eu botar um valor pequenininho, ele vai subtrair muito. Agora, repara, ele está subtraindo um fundo da imagem. Com isso, a imagem está ficando menos brilhante. Mas ele está também limpando o fundo. Então, não é ruim, porque o que a gente quer ver é o número de células, o número de pontos brilhantes. Então, essa é talvez seja uma boa maneira de fazer isso. Acho que foi demais, deixa eu botar um valor um pouco menor aqui, vamos botar 50. Então, a imagem estava assim, ela ficou assim, melhorou um pouco. Outra maneira de fazer, vamos pegar esse aqui de novo, botar em variação de verde, para a gente ver. Outra maneira de fazer isso é mexer com o gama da imagem, é mexer com a variação de brilho e contraste da imagem. Então, vou duplicar ela. Por que eu fico duplicando? Fico duplicando para a gente ter o original e qualquer coisa que eu fizer, eu volto lá para o original, não tenho que recarregar a imagem de novo, porque esse undo do feed é muito limitado. Então, ele às vezes esquece, não sabe mais o que fazer, o buffer dele é muito limitado, ao contrário de Photoshop e outros programas. Então, a gente pode dar uma olhada no histograma dele. Então, a tua imagem está com uma boa variação de escuro até muito brilhante. Aqui, ó, é a saturação, tá vendo? Você vê que tem muitos pontos que estão estourados no 255. Então, significa que a tua imagem estourou e tem pontos brilhantes que você acabou não pegando. Ao contrário, para a parte aqui de baixo, está bem comportado, porque tem poucos pontos tão escuros quanto zero. Tem os pontos, na verdade, em geral, estão um pouco mais do que isso. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora é mexer, por exemplo, no gama dessa imagem. Então, a gente vem aqui e vamos usar um gama maior do que 1. Ó, eu botei o gama 1.7, está vendo? Vamos comparar a imagem como ela estava e a imagem como ela ficou agora. Então, eu tirei muito do background, eu tirei mais do background do que da parte brilhante. Eu diminuí pouco o contraste na parte brilhante e diminui muito o contraste na parte escura. Então, minha imagem vai ficar melhor. Então, tem várias maneiras de fazer essa subtração de background. Essas maneiras de fazer a subtração de background vão me facilitar na hora da gente fazer o threshold. Então, quando eu pegar aqui e tentar fazer Adjust Threshold, repara que ele não está separando direito os objetos da célula. E agora vamos tentar fazer dessa imagem daqui, Adjust Threshold, e melhorou um pouquinho. Agora está mais fácil de separar. No histograma, apareceu um monte de ponto branco. Sim, porque a gente manipulou a imagem. Então, a gente fez de propósito para ficar mais fácil de visualizar o histograma, a gente fez isso daqui. Tá? Então, primeiro, eu posso mexer no brilho e contraste porque eu não vou fazer nenhuma medida de intensidade. Eu só quero fazer uma medida de onde está o corpo da célula. E isso não vai ter problema. Podemos fazer essa medida aqui e aplicar isso aqui.
Aí eu fiquei com um monte de linhas e corpos celulares. O que a gente pode fazer agora, tentar fazer, deixa eu fazer duplicar a imagem aqui, vamos tentar fazer uma erosão disso daqui. A erosão já foi muito forte, eu tenho que fazer uma erosão mais fraca. Não adianta. Já está uma erosão de um. Por que ele está fazendo uma erosão tão forte? Bom, vamos tentar assim, erode, depois da leite. Tá. Vou tentar de novo, porque eu acho que ele estava considerando que era objeto. Não, está certo. Mas é porque você tem os prolongamentos das células estão menores do que um. Então, na hora que você faz erosão, você já está perdendo a coisa. Mas, enfim, vamos tentar fazer. Faz uma erosão e depois uma dilatação. E aí, agora, você pode tentar identificar os objetos, analisar as partículas. E você pode colocar para ele não ficar com um tamanho muito pequenininho. Então, provavelmente, objetos que têm, talvez, a partir de 4 pixels de tamanho. Bom, então, ele fez aí uma estimativa dos corpos celulares. Tá? Então, é só a questão de você ajustar essa tua filtragem de background e essa tua erosão para você tentar ficar com o que é o corpo celular e tirar fora os prolongamentos das células. Tá? E aí é um pouquinho de tentativa e erro. E aí você vai ter aqui cada um dos objetos e aí você tem a estatística. Uma das coisas, a gente, na verdade, não pediu isso, mas um parâmetro que a gente pode pedir é centros, posição dele. Centro de massa. E aí você pode exportar isso. E aí você pode fazer uma análise de distribuição, ou de área, ou de distância entre os pontos. E esse tipo de informação você consegue fazer a partir daqui. Você consegue determinar onde é que estão cada um dos objetos. Tá? E você tinha pedido 3 coisas. O que eram? Uma era essa medida. E a outra era... A outra são 2 de microglia. Uma é de colocalização. Essa aí é para tentar analisar a colocalização. Tá. Então, eu não sei se a localização funciona com RGB. Deixa eu ver se o plugin vai funcionar com isso. Você vê que ele pede como entrada as 2 imagens separadas. Então, elas têm que estar separadas. Então, a gente vem aqui e vamos separar os canais. Adjust Split Color, Split Channels. Ele vai ter um canal que é o vermelho, outro canal que é o azul e outro canal que é o verde. Então, você quer colocalizar o que com o que? O verde com vermelho. Então, vamos fechar o canal azul. A gente quer localizar o verde com o vermelho. Então, a gente vem aqui, Process, Analyze, Colocalization Threshold. Um é o
vermelho e o outro é o verde. E ele vai fazer uma combinação de dois canais verde e vermelho e ele vai mostrar o quanto de colocalização tem isso daqui. Se eu não escolher nenhuma região, ele vai dar todos os valores que ele tem. Então, as duas imagens são muito diferentes e o índice de colocalização é muito baixo. Então, na verdade, ele não tem nenhuma colocalização. Mas Onde é que... Incrível. Onde que está aparecendo qual que é o índice de localização? deixa eu te mostrar quais são os valores que ele está colocando aqui. Somente. Então, ele vai dizer, a gente vai ver o Pearson e Manders. Então, Manders são esses índices daqui, M, mas não pode ser esse M daqui. Eu acho que é esse R que ele está colocando aqui como... Por que ele não está mostrando aqui? Ele está usando o Costes método para fazer o threshold. Então, ele deveria dizer aqui o que é o Costes método daqui. Espera aí, vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui é o scatterplot, é o índice de colocalização. Se tivesse uma linha diagonal no meio, seria uma ótima colocalização. Como ele está todo por um lado, quer dizer que a imagem que está aqui é muito maior do que a outra imagem e elas são completamente diferentes. Como os valores estão muito próximos de zero, é por isso que a gente não consegue enxergar. Mas vou rodar de novo e a gente vai escolher só o Manders para poder ficar mais fácil de identificar o que ele está colocando aqui. E aí, na opção, eu vou mostrar só vamos ver só um de cada vez, Manders ou Pearson. Então, não vai mostrar a regressão, não vai mostrar o threshold, ele vai mostrar o Pearson
Vamos botar os dois, Pearson e Manders. Tá? Mas só esse, para a gente não ter outros parâmetros lá para confundir a gente. Então, isso aqui é o Pearson e os outros dois são Manders. Então, o Pearson vai de 0 a 1 e você vê que ele está muito perto de 0. Então, o índice de colocalização é basicamente nenhuma colocalização dessas duas imagens. Tá? O Manders, na verdade, deve ter, tem que olhar lá no coisa, o Manders deve ter outra, deve ser o inverso. Quanto mais perto de um, menos colocalizado ele está. E aí tem duas maneiras de localizar o Manders. Tá? E aí, se eu quisesse fazer do canal verde com azul, eu só precisaria trocar lá na Isso, análise, né? split channels, e aí coloca os dois canais e vai funcionar. Ele está dizendo que esse plugin que eu usei, Colocalization Tool, está deprecated, quer dizer que ele está obsoleto. Eles sugerem que use os outros plugins. Como eu não tenho experiência com os outros plugins, eu preferi usar esse que eu tenho alguma experiência. Mas aí é uma questão de explorar, vai na documentação, ver exatamente qual é cada um dos coeficientes, como é que faz, quais são os plugins. Algum motivo eles têm para terem passado para outra versão mais atual, o outro deve ser mais rápido, ou, enfim, melhor para fazer. A página que você abriu para buscar é do Animaze mesmo? A página que eu bati foi a página de colocalização do feed. Ah, tá. Tá? Na verdade, tem página de colocalization que ele já está nessa aqui, colocalization analysis. Deixa eu só ver aqui para essa aqui, tá? Vou colocar aí para todo mundo. Aí ele tem toda a discussão, explica quais são os vários plugins, o que está usando, quais são os coeficientes, por que o Pearson é diferente de Manders, qual é o coeficiente de cada um, qual é a história do costes e como é que é. Ele sugere que você selecione regiões de interesse, e aí ele aprende melhor a partir de uma região de interesse, em vez de você ter que fazer com a imagem toda. Enfim, leu a documentação do plugin que ajuda. Tá? Beleza, vou ler. Michele, já conseguiu colocar a tua imagem? Não. Isabelle, professor, já. Isabelle, desculpa. Eu vou fazer a imagem da Isabelle e depois a gente volta para tu, tá, Iba? Eu coloquei duas imagens. Uma é sobre o background que eu falei e a outra é mitocôndria. Também, mas é mitocôndria em fluorescência. Aí tá lá, Isabelle. Isso. Essa daí é da background, você tá vendo background? A segunda, a verde. Isso. De canal verde. Porque, na verdade, isso daí é um experimento de potencial de membrana mitocondrial. Aí ele fica sempre com esse background. Só que eu queria que não tivesse enviesado por esse background, essa análise de intensidade de fluorescência. Entendi. Você está tentando medir a intensidade da fluorescência aqui, não é isso? Exatamente, exatamente. Entendi. Então, olha só. Essas células estão vivas, por isso que a imagem não está tão boa. Que foi Então, você pode fazer... a sua imagem está RGB por algum motivo, sua câmera é colorida, sua câmera é preto e branco. Tá falando do microscópio, da câmera do microscópio que eu fiz, no computador? Então, todas estão vindo em RGB, mas essa foto aí só está em um canal mesmo, um canal verde. Tem lá fotos de canais separadas, mas todos abriram em RGB. Isso. Então, de novo, repito, desde a primeira aula, dizendo isso. Se você está gastando 5,5 mega por imagem, quando, na verdade, só tem um canal de informação. Então, não tem por que você guardar essa imagem como RGB. Então, vamos separar isso e vamos separar o canal para ficar no canal de cor só. Não tem nada no verde, no vermelho, não tem nada no azul. É um canal só verde. Aí, na hora de adquirir na tua câmera, eu não sei se você está adquirindo no automático ou está adquirindo no manual. Se você está fazendo uma análise da intensidade da fluorescência, você deveria setar o ganho da tua câmera de maneira que ela pegue um bom sinal para a tua marcação, mas que o fundo esteja escuro ainda, né?
Por que isso? Porque eu não posso, você não pode fazer, é chegar aqui agora, vou duplicar aqui a imagem. Você não pode fazer é chegar aqui agora e botar automático e aplicar automático. Se você fez isso, você já estragou a tua relação de intensidade. Não, isso não. Então, isso não dá para fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente quer alguma coisa que tire o fundo, mas não perturbe a imagem, né? Então, o conceito aqui é um bom exemplo para isso. Vamos usar a história do binário, da história de uma operação morfológica. E fazer ao vivo é sempre perigoso, mas vamos ver se dá certo. Então, eu peguei, dupliquei a imagem. E o que eu quero, qual é o objetivo? Eu quero criar uma máscara de fundo. E eu vou subtrair essa máscara de fundo. Aí a informação do fundo não vai ser baseada numa intensidade menor só, vai ser baseada na morfologia. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e vou fazer um threshold. Reparou que o meu threshold, ele está entendendo que isso aqui, vermelho são as células e o meu fundo Sim. é o cinza. Vamos agora exagerar o threshold para ter certeza de que eu não vou pegar a célula. Vou botar alguma coisa desse tamanho daqui. Vamos deixar assim. Aqui, ó. Aplico. Agora, isso aqui tem um valor 255, isso aqui tem valor 0. Agora, eu posso subtrair uma imagem da outra. Então, vamos ver o que acontece. Image Calculator, eu vou pegar a 4A TIFF Green e vou subtract a 4A TIFF 1. Opa! Espera aí, tem alguma coisa errada. 255, 0. Ah, sim! Eu não quero subtrair a minha célula, eu quero subtrair o fundo. Sim. Então, o que a gente faz? A gente inverte. Então, o meu fundo é brilhante, Ah, as sim. células estão direito. Sim. Agora, vamos fazer de novo. Process, Image Calculator, vou pegar o green, subtract o green menos 1. Pronto. Não era isso que você queria? Isso. A ideia é só eu calcular a intensidade de fluorescência. Não precisa nem passar no loop table para green, né? Ou preciso para calcular a intensidade de fluorescência. Como é que é? Para calcular a intensidade de fluorescência dessa imagem. Aí já. É só calcular a É só imagem. calcular. Você Só quer calcular, medir tudo o bem. total da fluorescência, é só medir que ele já te dá aqui total da fluorescência. Desculpa. Entendi, não, sim. Tá Medida bom. não está aqui, mas tá. Não, entendi, tá bom. É só lá setar as medidas. Gray Sim, value. intensidade. Aham. Só colocar aqui mean gray value Sim, e medir. Então, te deu a média de 14, desvio padrão de tanto e assim por diante. Agora, você tem que fazer que... deixa eu pegar essa imagem daqui. Vamos fazer o seguinte. Binary erode. Não, Ctrl Z. Binary dilate. Fazer algumas operações dilate, só para mostrar um ponto aqui para vocês. Binary dilate. Binary dilate. Agora, eu vou de novo fazer a subtração, image, process, image calculator, subtraindo, ok. Repara que agora as minhas duas áreas estão diferentes. Está vendo aqui em cima à esquerda? Eu peguei um pedacinho da célula e aqui à direita eu tirei um sim, pedacinho da célula. sim. Então, se eu medir agora... Cadê a janela de medida aqui? Minha medida deu diferente. Ou seja, a maneira como eu gerei o meu background é fundamental. Eu tenho que Sim, gerar o meu background da mesma maneira para as duas condições de controle tratado para ter certeza de que eu estou... sim. Tem que ser padrão. ser padrão. Então, você pode considerar que, eu nem sei te dizer o que é mais correto, se dizer
o valor automático de background e você não mexeu nesse valor automático, e aí você deixou o programa determinar, ou você manualmente você faz uma subtração do background da imagem de valor 80. Tudo que tiver abaixo de 80 é background. Desculpa. Sim. Mas mesmo que você fizesse com um background, é proporcional, porque todas estão com o mesmo background. Se eu Isso, fizer... exatamente, porque o importante é o background, na verdade, o que você fez foi subtrair o objeto background, para você ficar só com as células. Então, você tem que tomar cuidado com isso por causa da definição do que é o background, mas o que você subtraiu Tudo foi bem. e não a intensidade de brilho. Você usou a informação não só da intensidade, mas da morfologia para dizer que aquilo é o fundo e não o objeto. Tudo bem. Entendi. Tá? Obrigada, professor. O professor Manel? Oi, Oi, o Gabriel aqui. fala. Eu queria aproveitar a situação, porque parece que na imagem dela, o background ele não é 100% regular, entendeu? Tem uma parte que é um pouco mais brilhante, né, difusa, mais do que, por exemplo, nas periferias, né, na parte superior, por exemplo. Eu pensei se, idealmente, né, seria válido ou se já estaria ultrapassando um ponto ético de manipular a imagem, por exemplo, tentar, que é uma coisa que eu já fiz com imagem de DIC, que é usar o FFT para tentar normalizar esse background, tentar como se fosse tirar uma mancha, né? Só que em vez de ser uma mancha de campo claro, seria uma mancha que significaria um background desigual. Então, não sei se me fiz entender. Eu também vi num vídeo, assim, tutorial no YouTube, né? Eu esperei se mostrar, porque eu fiz sem a retirada do background, sem manipular as imagens, porque eu sei que é proporcional. Mas eu queria saber se seria alguma análise mais, né, confiável. Mas eu vi também um vídeo no YouTube dizendo que, por exemplo, eu poderia, com aquela ferramenta de retângulo, eu ver o meu background, tipo, pegar uma parte do meu background, ver a intensidade de fluorescência desse background e diminuir da imagem toda. Lá em Math, e aí fazendo assim, entendeu? Entendi. Só que não Então, sei até que ponto você manipular ou não a imagem. Se entendi. aceitar. Então, o Gabriel, né, que você falou, que comentou, não foi isso? Uhum. Você tem razão, que eu parti direto para a história da subtração de fundo. E a questão é que lá no comecinho eu tinha falado da questão da heterogeneidade da iluminação. E realmente aqui eu fiz uma linha na imagem e vocês estão vendo que o brilho do fundo está variando. Então, a imagem o fundo não é homogêneo. Na hora em que a gente tirar o fundo, parte do problema vai ser resolvido, porque eu não estou mais considerando o fundo. Mas o problema é, se essa heterogeneidade que está dando aqui, ela também estiver presente nas células, posso dizer que essa parte da intensidade da célula veio do fundo ser mais brilhante do lado direito e não é uma intensidade verdadeira. E aí eu estaria medindo, a minha medida estaria errada. Aí, vocês têm razão na hora que diz que como tirar, como corrigir esse background de iluminação. Nesse caso, a gente tem objetos brilhantes e muito região escura. Então, se eu pegar a minha imagem e for tentar gerar uma imagem de background a partir dela, para fazer uma subtração de background convencional, que equivale a fazer com FFT, ou que equivale a fazer com a gaussiana, por mais que eu faça um blur da minha imagem, eu tenho objetos muito brilhantes que vão estar borrando a minha imagem. Então, eu vou estar com o fundo muito influenciado pelo brilho do meu objeto, e eu não vou ter uma boa subtração, não vou conseguir direito subtrair o background. A maneira melhor de subtrair o background seria um pouco que eu tinha comentado ali, que era de fazer a imagem sem a célula. Porque aí você deve ter parte desse teu background, deve ser o background da câmera. Deve ser um ganho da câmera, ou do sistema de imagem, ou a luz de... A gente, no laboratório, por exemplo, usa um dos microscópios, ele tem uma iluminação crítica, que quer dizer que a gente tem uma fonte de mercúrio, de vapor de mercúrio, essa fonte de vapor de mercúrio é desfocada para ela ocupar o centro todo da imagem.
Mas isso não é iluminação de Keller. Depois do curso de microscopia, a gente conversa aqui que é iluminação de Keller. Mas o fundo não é muito homogêneo nesse tipo de iluminação. E aí algumas regiões são mais brilhantes do que a outra. Então você pode ter uma desigualdade de iluminação ou por causa da câmera ou por causa da lâmpada. E aí a melhor maneira é você pegar este fundo sem célula. Você coloca lá a tua câmera, liga a fluorescência e faz uma captação da imagem. Aí essa imagem você pode descontar à vontade, essa tua imagem, você salva ela como background e toda vez ela vai ser um valor para você tentar corrigir essa desigualdade de iluminação. Porque para gerar o background a partir daqui fica complicado. A tua sugestão de FFT, Gabriel, é uma boa sugestão, mas ela sempre está baseada em um objeto que tem uma frequência pequena. E como a gente tem objetos muito brilhantes e outros muito escuros, um pouco como eu estava explicando, qualquer borrão aqui vai ficar... Eu estava tentando filtrar objetos grandes, né? Mas eu não estava tendo muito bons resultados aqui, tipo com 500 pixels, 1000 pixels, para tentar tirar só o fundo. Isso, porque esses objetos, né, eu vou fazendo aqui progressivamente. À medida que eu vou aumentando, eu vou chegando no que seria o fundo. Mas mesmo quando eu estou com o meu objeto muito grande, vou botar aqui, vou botar um valor um pouco menor só para ficar aqui claro. Deixa eu ver, sempre. Eu estava tentando fazer Parece no que, Bandpass Filter mesmo. Tem, porque você vê que aqui, né, quando eu passo a linha aqui assim, ainda tem uma variação grande de objeto ao longo de fundo, ao longo da imagem. E essa variação daqui não é a minha iluminação. Essa minha variação é gerada pelo meu ponto muito brilhante. Então, é como... não sei se posso fazer o undo aqui, se vai voltar para... O problema é dessa informação daqui. Ó. Meu ponto era muito mais brilhante do que o fundo. Então, se eu tivesse, por exemplo, com contraste interferencial, com contraste de fase, as variações de contraste não são tão grandes. Aqui a gente tem uma variação de contraste da ordem de 20 unidades para 140 unidades. Então, isso dá 5 vezes o contraste. Então, na hora que eu borrar isso daqui, eu teria que borrar tanto que eu não vou conseguir gerar. Não vou conseguir, eu vou gerar uma imagem de fundo. Mas essa imagem de fundo não vai corresponder realmente à desigualdade do fundo. É um pouco mais complicado. Ela ajuda para a gente ver melhor o objeto, mas ela, porque ela é baseada no objeto, ela não é uma boa maneira de você subtrair o background. Porque onde tiver um objeto mais intenso, eu vou ter o meu fundo está se destacando, é exatamente aqui. Ó. Ele vai tentar subtrair deste objeto este fundo que é desigual. Então, ele acaba penalizando a região brilhante em detrimento da região do fundo. O que você precisa é uma imagem que não tem objeto, e aí a maneira de tirar isso é fazer uma imagem só do teu campo, sem objeto nenhum, salvar essa imagem como background e tentar usar essa imagem como background. Então, o que eu tentei fazer aqui, mas não foi tão bom, mas acho que foi no meio do caminho. Não sei se tem como ir melhor que isso, que é usar indo direto no Bandpass Filter. E aí eu coloquei a grande estrutura 1000 pixels. Ele acaba normalizando um pouquinho, só que também gera uns artefatos. O que você falou que você usou? No FFT Bandpass Filter. Entendi. Porque sempre vai estar passando alguma frequência aqui de estruturas muito grandes, muito pequenas na imagem, mas elas são geradas a partir dessa variação da própria imagem, entendeu? É porque esse procedimento eu já tinha feito para DIC, né, para melhorar a iluminação de DIC. Aí DIC sim, DIC é outra coisa, DIC é fácil. Porque aí você pode gerar esse subtract background aqui, vai funcionar. Então, vamos lá. O subtract background, para cá, ele vai funcionar muito bem para limpar a imagem. Desculpa, deixa eu botar um pouco mais. Ele vai tirar bem o background. O problema é que ele vai ser pouco linear. Então, para quantificar, você não pode usar esse subtract background. Para visualizar, ele vai ser excelente, exatamente porque a imagem de fluorescência tem um bom contraste. Então, o filtro vai conseguir melhorar o contraste facilmente. Mas, na hora de quantificar, você não pode manipular dessa maneira, porque você está usando a informação dela para fazer isso. Então, o ideal seria uma informação que não seja baseada na imagem
que não seja baseado nos objetos da imagem para fazer essa subtração. Tá? O que mais, gente? Tem mais alguma imagem, mais alguma coisa? Acho que tinha uma outra imagem do Igor, não é isso? Tem uma imagem minha também de mitocôndria, professor, mas já tá quase no horário. Então, a próxima aula vai ser também assim, não vai? Vai. Então, a gente pode fazer na próxima aula. Era essa. O que era? Peraí, não era isso. É Isabelle. Isabelle. Essa É de aqui. mitocôndria. É que eu tenho uma consulta agora às 5 horas, aí eu vou ter que sair 5 horas certinho. Mas era para ver a morfologia. Não, deixa na próxima aula a gente ver isso daqui. Então, tá bom. Tá? Tudo bem? Alguém mais tem alguma outra imagem? Tinha a minha mitocôndria, a outra. Então, Adma, a mitocôndria. Essa aqui? Isso. O que você queria? Você queria identificar a tua imagem? Queria saber Identificar se as é possível. mitocôndrias. Isso, exatamente. Automatizar a área delas, né? De avaliar a área de cada uma. Se é possível, né? Vamos lá. Deixa eu ver se no threshold, o que o threshold faz. O threshold não dá, porque ela não tem uma diferença de contraste muito grande em relação ao fundo. Talvez aqui... Vou tentar, tá? Só como critério. O que eu estou pensando, Adma, eu vou jogar a bola aqui, depois você pensa nisso. É usar essa questão de operação de morfologia. Vamos ver como é que fica isso daqui. Se a gente fizer uma dilatação e depois uma erosão. Espera aí. Não. Então, o que eu estou tentando fazer na sua imagem? Eu estou tentando fazer alguma coisa que seja baseado na forma delas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma outra erosão. Eu já não lembro mais quantas erosões eu fiz. Mas vou fazer Foram mais 5, eu acho. mais um. Acho que eu fui demais. Vamos fazer aqui. E agora vamos fazer dilatação, mas deixa eu já dizer aqui para ele que eu quero 5 iterações. E agora eu quero binário e galeto. Bom, mais ou menos. Mas qual é o conceito aqui? O conceito é que as mitocôndrias são objetos grandes e o resto são objetos pequenininhos. Então, se você acertar a mão nessas erosões e dilatações, você vai conseguir que a mitocôndria vire um objeto só e as outras coisas fiquem objetos isolados. E, de novo, se a gente tiver um critério morfológico fácil de identificar, aí eu consigo fazer essa daqui. Então, ele tem essas maneiras de fazer a dilatação. Ele pode fazer, você viu que ele tem o comando de fill rows e outros comandos que ele pode fazer aqui. Então, ou seja, ele consegue não só crescer um objeto, diminuir um objeto, como ele pode crescer e preencher um buraquinho que tem ficado dentro dele. Então, se você tenta fazer com isso, fazer uma série de erosão e dilatação, e aí ver se você quer. O objetivo é que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 erosões, ou N erosões, você faz seguido de N dilatações, você vai acabar com os objetos identificados aqui, e usar esse parâmetro aqui. Deixá-las o mais uniforme possível, né? Como objeto. Deixar as mitocôndrias o mais uniforme possível como objeto, né? Isso. Mas aí, exatamente, você vai usar o fato de que ela é muito grande e as outras coisas são pequenininhas. Pequeno. E aí, na hora de analisar, você vai setar o teu parâmetro de maneira que você ignore objetos pequenos
Uhum. Menor objetos que sejam menor do que, digamos, vou chutar aqui 10 pixels, e objetos que tenham uma boa circularidade. Uhum. Então, você pode usar os dois parâmetros em conjunto para mostrar isso daqui. Tá? Vamos ver se Tá. funciona. Não, ele funcionou, ainda estão muito pequenos. Deixa eu fazer de novo. Analyze Particles. Eu vou colocar o tamanho maior, o limite de tamanho menor, e a circularidade eu vou deixar a circularidade com 0, porque ele não está entendendo que essa mitocôndria não é circular, ele não está percebendo a forma redonda dela. Deixa eu ver se vai. Já melhorou. Ele já identificou a 3, 99, 187, 180 são próximos do que é a mitocôndria. Então, se você mexer com essas coisas de erosão de dilatação, talvez você consiga uma condição onde elas sumam. Por exemplo, aqui, outra coisa, Analyze Particle, você pode pedir para Exclude on Edge. Então, essa azul daqui de baixo, ela vai excluir, porque está tocando na parte lá de baixo e a gente não quer isso daqui. Tá? Então, já não está contando aquela que seria uma só. Na verdade, era porque tinha uma barra de escala ali no meio, então você teria que ter cropado a barra de escala e teria fazendo. Mas, enfim, ele já conseguiu das 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele identificou 4 ou 5. Então já é um bom ganho aí disso aqui. Tá? Ok, obrigada, viu, professor? Nada. Vamos parar aqui e vamos aqui pedir para vocês abrirem a câmera para a gente se despedir. Então, pessoal, primeira pergunta, funcionou essa história de tirar dúvida? Funcionou, que bom. Funcionou, achei Então, a que foi gente bom. Sim, bastante. Que bom. Então, a gente mantém assim na quinta-feira, e aí depois, nas 2 terças-feiras, eu faço... o que falta falar com vocês é pilhas 3D e filmes, não sei se alguém mexe com filme, e automação. E aí eu vou tentar descobrir também o que deu errado na macro, eu vou repetir aqui para ver o que a macro está tocando errado. E se alguém tiver uma imagem 3D, uma imagem de filme que queira analisar, bota lá no exemplo que a gente analisa também. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.